Senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao Cash Co Company em mais um episódio em parceria com a Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Mogi das Cruzes. Hoje meu convidado é o engenheiro Johnny Matos. Ele é um dos diretores da associação e também conselheiro do CREA-SP. E nós vamos falar de um assunto muito urgente e importante, que são os deslizamentos e o problema das enchentes, enfim, todos os problemas que o período de chuva traz para a nossa sociedade. Seja muito bem-vindo, Johnny. Obrigado, Kelly. Prazer estar aqui. É sempre muito bom poder falar um pouquinho de engenharia, poder discutir um pouquinho, levar informação, né, para a sociedade, que eu acho que é uma das funções do Conselho. Então, estou à disposição. Perfeito. Johnny, vamos começar falando da situação catastrófica que, infelizmente, o litoral do nosso estado viveu recentemente, agora no Carnaval. Eu queria que você falasse um pouquinho a respeito dos deslizamentos que aconteceram lá, principalmente na cidade de São Sebastião. Fala um pouquinho para a gente a sua visão do que rolou por lá. Na realidade, eu vejo aí que isso é um problema bastante antigo, né? Não é uma coisa que começou agora, isso aí já vem de muitos anos, né? Só que essa situação, esse cenário somado a essa chuva atípica, que foi a maior chuva da história, né, dos registros aí nacionais, porque você vê, só para o nosso público, para a nossa audiência, que eu já queria deixar um bom dia também, ter aí a noção, os números dão conta aí que foram 682 milímetros de chuva em 24 horas. Né? Então isso daí, assim, explicando assim de uma maneira mais tranquila, imagina que você tem uma caixa de 1 metro por 1 metro. Né? Então 682 milímetros equivale a 600 litros de água nesse 1 metro por 1 metro. Agora você imagina 1 metro por 1 metro multiplicado por toda uma região e várias caixas d'água de quase 700 litros virando naquela área. Então, Ao mesmo tempo. Né, durante 24 horas. Então, assim, foi uma chuva absurdamente forte, né? Que aí, somado com os problemas que a gente vem de muitos anos, de contenção de encosta, de pessoas assentadas aí em áreas de risco, né, formou aí o que o pessoal chama na meteorologia, né, de a tempestade perfeita, né, a perfect storm, né, ou seja, foi uma conjunção de fatores que originou nessa tragédia que a gente viu, né. Se dá para tirar alguma coisa de positivo dessa história, eu sei que é difícil, mas se dá para tirar alguma coisa de positivo, foi a atuação do governo do estado de São Paulo, que foi muito rápida, né? No sentido de já começar a desobstruir vias, de tentar resgatar, né, as pessoas. O próprio cenário era muito desolador, mas o governador se mudou para lá junto com o time dele, ficou, né, full time lá acompanhando. Então, quando você tem esse tipo de fato acontecendo, abrem-se várias frentes. Então, hoje eu acho que o grande desafio, Kelly, é entender e organizar essas frentes, porque você tem a frente habitacional, que você precisa saber o que você vai fazer com essas pessoas. Então, estão sendo criadas aí as vilas de passagem, né? Mas como o próprio nome diz, tem um cunho temporário, e essas pessoas depois vão ter que se deslocar para habitações mais fixas, né? Então agora tem essa frente. Tem a frente também da contenção das encostas. Sim. Que aí você vai precisar fazer o quê? Você precisa fazer todo um mapeamento, né? E esse mapeamento, por mais que você tenha ferramentas aéreas hoje que te propiciam um mapeamento, as copas das árvores impedem que as fotos, os levantamentos aéreos sejam suficientes. Então você tem que ter equipe de campo lá. Essas equipes de campo vão ter que ir no local e fazer a sondagem do solo. Tem a sondagem simples, mas também tem aquela sondagem que é feita em rochas, né? Que aí precisa de sondagem rotativa, que precisa de um equipamento mais elaborado. Então só a sequência para a nossa audiência entender como é que seria uma frente nessa linha. Você faz a sondagem do solo, você entende o que está acontecendo com a parte geotécnica ali. Uma vez entendido isso, você define as prioridades. Quais são os pontos mais suscetíveis a novos deslizamentos. E aí você vai desenvolver um projeto de contenção,
E aí você tem vários tipos que seja adequado àquela situação. Então você vai ver se é muro de arrimo, se é muro de gavião, se é solo grampeado. Você vai ver vários tipos de situação que você pode empregar ali. E assim, a engenharia tem essas ferramentas, existem essas ferramentas. Prova disso é que nós não tivemos nenhuma notícia de acidente parecido na rodovia dos Tamoios, na nova rodovia dos Tamoios, Certo. que acabou de ser feita e ela ficou suscetível ali à chuva, às chuvas intensas também. A gente não teve noção de nenhum, não teve notícia de nenhum E um deslizamento. projeto impressionante, né? Para quem dirige na rodovia, você fala, uau, como fizeram isso aqui, né? Exato. Então a engenharia ela tem ferramenta para isso, né? Custa. As obras de infra são caras. Infelizmente a gente vem de um histórico nacional, e não querendo particularizar para nenhum governo A, o governo B, o governo C, mas que a infraestrutura ela foi deixada para trás. Porque as obras de infra, Kelly, infelizmente, são obras que não aparecem. Exato. Né? O que aparece mais? Você fazer uma contenção de um córrego que está lá escondidinho ou você asfaltar uma avenida ou várias avenidas? Né? Politicamente, obviamente, aparece mais o asfalto. Né? Porque o morador não sabe nem o que está acontecendo lá na margem, a não ser aquele que vive, né? Uma enchente, que vive aí uma situação desse tipo. Então, as obras de infra, né, elas foram negligenciadas ao longo do tempo por vários fatores, que eu não vou entrar no mérito, mas agora o Estado de São Paulo tem a felicidade de ter um governador que é engenheiro civil, que conhece muito de infraestrutura, que atuou muito nisso no governo federal, com obras rápidas, obras baratas, utilizando até mesmo as Forças Armadas, né? Pelo menos o que foi aventado nas mídias foi isso. Então hoje a gente vê aí o povo paulista, eu acho que tem uma sinalização bastante positiva de que esse tipo de situação vai cada vez ser mais priorizada pelo governo. Mas aí voltando, uma vez identificado essas áreas, você faz as obras de contenção para travar, para que não tenha mais. E aí você tem que entender a drenagem, né? Tudo bem, eu faço obra de contenção, mas a água vai continuar caindo, a água vai continuar percolando. Então eu preciso fazer todo um projeto de drenagem para que essa água seja captada e levada para o local correto, que é o mar ali no caso, sem que haja nenhuma interferência, por maior que seja a chuva, com as pessoas ali do entorno. Então a gente entra também numa etapa que é ali de revitalização das orlas, porque você viu nas imagens, muitas orlas foram destruídas. As praias continuam, algumas praias continuam devastadas. Exatamente. Então, assim, você precisa fazer um projeto que contemple desde a contenção até a drenagem, né? E essa drenagem, esse plano de drenagem seja encaminhado passando pela parte de revitalização de orla. Então, usando exemplos aqui da região, a prefeitura de Suzano, né? O prefeito lá, o Rodrigo, que é engenheiro também, ele tem lá um secretário de planejamento que é técnico, que é o Elvis, assim como o Mogi tem um secretário de planejamento que é técnico também, que é o Cláudio Rodrigues. Então isso é muito bom, a gente ter técnicos, né, à frente das pastas técnicas, né? Isso é muito interessante. E no caso de Suzano, lá o prefeito ele fez um mapeamento, sob a coordenação do secretário Elvis, de todas as áreas de risco. Foi feito um levantamento, inclusive social, com a caracterização social das famílias que lá estão, para você poder entender a realidade delas e saber qual que seria o melhor local de assentamento delas. Uma vez feito isso, foi categorizada como prioridade técnica, aquelas que estão mais suscetíveis a cair ou não, né? E aí sim, agora a próxima etapa são projetos, né? Projetos técnicos para poder fazer a contenção dessas áreas. Paralelamente, foi feito agora um plano de drenagem, a prefeitura está trabalhando num plano de drenagem do município, justamente para poder desviar as águas ou encaminhar as águas para piscinões, de forma que não alaguem, não coloque a vida das pessoas em risco. Então, assim, o município ele tem muito a avançar com várias frentes técnicas, justamente visando aí a questão da infraestrutura, né? Perfeito. Bom, foi uma chuva histórica no país, choveu quase 700 milímetros em 24 horas. Isso.
Só que 24 horas antes, a Defesa Civil do Estado emitiu um alerta que haveria uma possibilidade de chuva de 240 milímetros em 24 horas, que é muito. Que é um pé d'água. Vamos supor que tivesse caído apenas esses 240. Qual seria o tamanho do estrago? Olha, o problema é o seguinte. Independente de uma chuva de 600 ou uma chuva de 200, o solo ali ele fica saturado, rápido. E o que significa um solo saturado? A água não capilariza mais pelo solo. Chega um ponto que, vamos imaginar, vamos desenhar um cenário aqui. Você tem o solo formado por rocha, depois você tem uma camada, sei lá, de 3, 4, 5 metros, aí varia de solo. Enquanto a água está percolando ali, está tudo certo. Só que a partir do momento que satura, que não tenha mais espaço para a água ali, a água chega na rocha, a tendência dela é descer. E na hora que ela desce, como está tudo cheio de água, desagrega ali o solo e começa a escorregar. Uhum. Se fosse uma chuva de 200 milímetros, eu acredito que os acidentes que aconteceram, né, os colapsos que aconteceram, a tragédia que aconteceu, poderia ser menor mesmo. Porque a chuva foi absurda. Mas você não poderia deixar de ter algum estrago. Porque o solo satura ali muito rápido. E aí você tem solo saturado no alto, solo saturado embaixo. A água não tem para onde ir. Uhum. E aí, Kelly, você falou do alerta da Defesa Civil. Um ponto que o Brasil ele tem que evoluir muito é nesse treinamento de pessoas que moram em áreas suscetíveis a esse tipo de situação. Sim. Porque você vê, quando você tem, por exemplo, no Japão, um alerta de terremoto, as pessoas estão treinadas lá e elas já sabem para onde ir. Né? Elas já sabem onde são os abrigos, onde são os locais seguros e tal. Aqui no Brasil, a gente não tem isso. Graças a Deus, a gente tem uma terra aí que não tem terremoto, né? Quer dizer, tem, mas não nos moldes dos outros países. Né? A gente está bem no meio da placa, né? Não está no encontro das placas, né? Nos moldes da Cidade do México, os moldes de Tóquio, do Japão. Mas lá o pessoal é mais treinado, porque eles têm mais chance de passar por isso. Aqui no Brasil, não. Então falta, acho que a gente evoluir também nessa questão de treinamento. A Defesa Civil deu alerta, né? As pessoas já têm que saber para onde ir, porque muitas pessoas foram pegas no translado, né? Na hora que elas estavam saindo de um lugar para ir para outro, falou, poxa, minha casa aqui está correndo risco, deixa eu ir para outro lugar. Na hora de sair, elas foram pegas por aquele mar de lama misturado com água, tudo. Então, eu acho que a gente tem que evoluir nesses dois pontos. E até uma discussão que gerou agora do tipo de comunicação desses alertas, porque parece que foi emitido um alerta que a Defesa Civil não quis causar um pânico na população, mas também não informou o suficiente. E eu estava até lendo uma entrevista de um professor da USP, ele falando exatamente disso. Primeiro que 24 horas é muito pouco tempo para você deslocar famílias e famílias, centenas de famílias de um ponto, de um local de risco para sabe-se Deus aonde, né? Mas as emissões de alerta da Defesa Civil, elas não são obrigatórias. A população precisa se cadastrar. E há essa discussão agora de haver essa obrigatoriedade de, inclusive, as companhias telefônicas forem embutidas nessa discussão, de todos receberem esses alertas para que eles pudessem tomar alguma precaução. Qual você acha que vai ser o legado dessa tragédia para o Brasil? Infelizmente, a gente precisa, aqui no Brasil, passar por um problema para que, às vezes, as medidas sejam tomadas. Né? Então, a gente tem alguns exemplos históricos aí. Todo o tratamento que é dado ao sistema de combate a incêndio, ele foi mudado após a tragédia da Boate Kiss. Exato. Né? Então, precisou ter uma Boate Kiss para alterar toda a sistemática de tratamento que O edifício Joelma também trouxe algumas coisas, né? Trouxe. Então, quer dizer, a gente vai passando por fatos que vão aprimorando as leis até dar uma apertada e falar, não, precisa disso. Né? E surtem efeitos, né? Porque em que pese toda a tragédia que foi o que aconteceu na Boate Kiss, graças a Deus a gente não tem visto outros fatos parecidos. Você vê incêndio em empresas
A gente teve até reunião ontem na associação, e a associação está contribuindo, né, com a lei de uso e ocupação do solo aqui de Mogi, né? E nós tivemos uma contribuição por meio do engenheiro Ostrowski, do presidente Mauro, na parte de postos de gasolina, com relação a incêndio, tudo, e eu até estava comentando, eu falei, poxa, graças a Deus a gente não vê mais incêndio em posto de gasolina, porque o posto de gasolina sabe que as normas são rígidas e tem que seguir cada vez mais perto. A gente tem, por exemplo, o caso daquele desabamento do edifício Liberdade no Rio de Janeiro em 2012. O edifício Liberdade caiu por conta de uma reforma num andar. Não foi por conta de uma reforma, mas quando você tem um prédio caindo, dificilmente você tem um fato. É uma sequência de fatos, né? Mas você sempre tem aquele que contribui com mais intensidade. Então, no caso, a reforma de um dos andares, tirando elementos estruturais, causou uma carga dinâmica e o prédio veio abaixo, juntamente com mais dois que estavam do lado, uma banca de jornal e um pedaço do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, e vitimou 17 pessoas. Depois desse fato, houve-se aí um gatilho para aquela norma de reforma em unidades habitacionais, NBR 16280, em que esse fato foi o gatilho para dar um input na norma, e a norma acabou saindo. Então, hoje, para você reformar um apartamento, você precisa ter um profissional habilitado, você precisa ter um responsável técnico, um engenheiro, um arquiteto, tudo. E agora, com esse fato do litoral norte, eu acredito que as prefeituras vão olhar com mais carinho, vamos dizer, carinho técnico, vamos dizer assim, todas essas questões ligadas a áreas de risco, mesmo porque eu acredito que o Ministério Público já faz uma atuação forte nisso, mas agora eu acho que vai atuar de uma maneira até mais, digamos, focada nisso. E aí eu acho que os governos, os poderes executivos, legislativos, eles não vão ter mais a opção de, poxa, eu tenho uma verba para investir em infra, mas eu vou investir na infra, mas numa obra que apareça mais politicamente. Não estou falando que foi esse o caso lá, mas a gente sabe que tem muito disso. Então acho que agora vai ser mais focado naquilo que é necessário fazer, visando aí mitigar uma situação desse tipo, né? Inclusive, foi muito interessante, porque no feriado, que aconteceu isso no Carnaval, o secretário Marcelo Branco já entrou em contato com o presidente Vinícius do CREA São Paulo, pedindo um apoio do CREA, e na quinta-feira, né, pós quarta-feira de cinzas, teve a plenária do CREA São Paulo, e lá foi assinado um termo de cooperação entre o CREA São Paulo e o governo do estado de São Paulo, justamente para o CREA ajudar tecnicamente nos estudos necessários, não só com relação à contenção das encostas, mas também com relação à parte habitacional. Então, acho que o legado que esse triste, terrível fato vai deixar, Kelly, eu acho que vai ser um olhar um pouco mais focado dos governantes, seja do Poder Executivo, seja do Poder Legislativo, nas obras necessárias de infraestrutura. Perfeito. Você citou a atuação do município de Suzano neste projeto. Um projeto como esse, que o prefeito Rodrigo tem feito lá, qual que é o prazo para que a gente possa ter isso redondo para a população, digamos assim? Depende muito do volume de áreas a serem mapeadas. Eu sei que lá em Suzano, por exemplo, eles mapearam acho que em torno de 40 e tantas áreas de risco, né? Quando você vai, por exemplo, eu estive conversando com o engenheiro Ricardo Leão, que até há pouco tempo era secretário de obras lá na prefeitura de Ipoá. Ele falou para mim que lá em Poá, por exemplo, acho que eles tinham 19 ou 20 áreas de risco, né? Um município menor tem menos áreas de risco. Eu não sei os números aqui de Mogi, não sei os números de Ferraz de Vasconcelos, mas depende muito, Kelly, do número de áreas a serem mapeadas e do grau de agressividade de cada área. E, fundamentalmente, depende do quê? De verba. Porque você precisa de verba para fazer esse mapeamento, você precisa de verba para fazer os projetos e depois você precisa de verba para fazer as obras. Então, é fundamental que haja um trabalho aí. Assim, eu não sou aqui, também não vou falar que o prefeito tem que fazer, porque a gente sabe que há uma questão aí de recurso disponível para tanto, né? Não tem dinheiro para fazer tudo. Mas é importante que as prefeituras façam aí uma
categorização em termos de prioridade. Definidas as prioridades, óbvio, você não consegue resolver tudo, mas você consegue resolver aquelas que são mais emergentes, né, que tem mais pessoas envolvidas. E quando a gente fala de emergência, e aí o trabalho social é fundamental, quando a gente fala de emergência, é emergência não só do ponto de vista de engenharia, mas do ponto de vista de pessoas envolvidas. Porque eu posso ter uma encosta que está em situação de instabilidade, mas não tem ninguém morando nem em cima nem embaixo. Então aquilo pode esperar um pouco. Mas eu tenho uma outra encosta que não está tão periquitante do ponto de vista técnico, mas você tem um contingente populacional muito grande ali em volta. Então essa eu tenho que atacar. A outra está mais suscetível de cair, mas não mata ninguém se cair. Essa aqui se cair mata, então eu preciso atacar essas. E aí a engenharia é fundamental. E a gente tem um documento, né, na engenharia que a gente sempre defende que a população peça não só para esse tipo de caso, mas também para qualquer obra de engenharia, que é a RT, Anotação de Responsabilidade Técnica. No CAL tem outra nomenclatura, né, tem a RRT, que é o Registro de Responsabilidade Técnica, mas no caso do CREA, que é a RT, esse documento é de suma importância. Tanto é que em Brumadinho, né, não vou entrar no mérito da questão de Brumadinho aqui, de quem é culpa, de quem não é, mas fato é que quando aconteceu o Brumadinho, foi instituída, foi colocada uma CPI para analisar Brumadinho. O presidente da Vale, que era a empresa responsável pela obra, foi ouvido na CPI. Mas quem foram presos? Os 2 engenheiros responsáveis que tinham RT. E eu não estou entrando no mérito agora, se eles tinham responsabilidade ou não. Mas o fato é que eles foram presos porque eram os 2 que tinham RT. E a importância tamanha desse documento, né, a responsabilidade, que o presidente Vinícius baixou lá um ato criando RT social no caso do Litoral Norte. Então, para as obras envolvidas na calamidade do Litoral Norte, a RT ela tem um preço, ela tem um valor simbólico, acho que é R$1 e alguma coisa. Que bacana. Né? Então, justamente para que os profissionais possam atuar, não ter um custo expressivo com relação às RTs necessárias, mas são necessárias. Você precisa ter mapeado as responsabilidades técnicas. E aí a gente entende que a RT ela é boa não só para a sociedade, para poder saber quem é o responsável técnico por aquela obra, mas também para o profissional, para ele poder ter garantida a participação dele naquela obra, naquela intervenção de importância, para entrar no currículo técnico dele, no histórico dele, aquela atuação. Então é importante que a sociedade sempre, em obras de engenharia, agronomia, de geociências de uma maneira geral, de tecnologia, peçam para o profissional a RT e seja executada por um profissional habilitado. Perfeito. Qual é a atuação do CREA aqui no Alto Tietê com relação aos problemas que a gente tem com o acúmulo de águas, das drenagens, das frequentes enchentes que a gente vive, e a cada ano que passa parece que chove mais e os problemas só aumentam. Como que você vê esse cenário nos últimos anos aqui na região do Alto Tietê? Olha, a partir da chegada do presidente Vinícius no CREA São Paulo, o Vinícius chegou em 2016, né? Então só para você ter uma ideia de evolução da atuação do CREA. Quando o Vinícius chegou, em 2015, foi um ano que antecedeu a chegada do presidente Vinícius, o CREA realizou no estado de São Paulo 29 mil ações de fiscalização, né, no estado de São Paulo inteiro. Então, todo fiscal do CREA que até uma obra, qualquer local que tenha o exercício da engenharia, era contabilizado aí, 29 mil. 29 mil colocava o CREA São Paulo em posições modestas em relação aos CREAs do estado inteiro. Então, o Vinícius ele falou, não, a gente precisa fiscalizar, porque quando o CREA fiscaliza, o CREA garante que a sociedade tenha um profissional habilitado à frente das atividades que envolvem risco, né? Então, visa a proteção da sociedade. Então, para você ter ideia, Kelly, da evolução, né? Ano passado, nós passamos de 400 mil atividades de fiscalização. Então, olha o salto. Sim. De 29 mil em 2015, 2022, mais de 400 mil.
né, atividades de fiscalização, e a meta para esse ano, eu não vi ainda, mas a engenheira Maria Edith, que é a superintendente de fiscalização, ela deve estar com números próximos de 500 mil, porque o Vinícius ele sempre vai apertando cada vez mais. E aí, nesse sentido, com a fiscalização atuando mais, a gente tem as forças-tarefas focadas. O que é uma força-tarefa do CREA São Paulo? Cada município tem sua peculiaridade. Então, por exemplo, você vai fazer fiscalização na área de engenharia lá no ABC, você vai focar mais na indústria automobilística, posto de gasolina, né, que é a realidade. Você vem mais para Mogi das Cruzes, você tem muito loteamento, área rural, né, tem uma área urbana aqui expressiva com prédios, tudo. Então, cada um tem a sua peculiaridade. Você vai para Campinas, é mais engenharia agronômica, né, e assim vai. Então o CREA foca nisso para poder ser assertivo. E aí o CREA faz um trabalho junto com as prefeituras, porque as prefeituras, Kelly, é que tem os mapas de calor da onde estão sendo executadas mais atividades de engenharia. Então o CREA senta com as prefeituras e fala, olha, como é que a gente pode ser útil aqui para ajudar vocês na fiscalização? Uma prova disso foi que Suzano, esse final de semana, fez aí uma fiscalização em loteamentos irregulares, e o CREA foi junto. Então tinha um condomínio já comercializando lotes em área de preservação ambiental, e o CREA foi junto, porque pode ter profissional envolvido, esse profissional é encaminhado para a comissão de ética do CREA, então tem todo esse trabalho. E além disso, o CREA fomenta, inclusive financeiramente, as associações de engenheiros e arquitetos dos municípios para que elas possam dar cursos de capacitação para os profissionais, para que eles possam atuar também de uma maneira mais calibrada com as demandas de mercado. Então, a associação é um braço do CREA São Paulo, e a associação também pode ser um braço da prefeitura. Porque a prefeitura, quando ela vai discutir temas técnicos, quando ela chama a associação para discussão, a associação meio que vira um escudo para o prefeito, do tipo, olha gente, esse assunto ele é necessário porque foi discutido dentro de um fórum com especialistas, que é a associação, e a gente decidiu priorizar isso, porque do ponto de vista de engenharia, está aqui as razões técnicas discutidas dentro da associação, é mais interessante. Então o CREA fomentando a associação, formando termos de cooperação com as prefeituras, atuando em forças-tarefas. A ideia é que a gente consiga mobilizar a sociedade em várias frentes, mostrando não só a importância de ter um profissional habilitado à frente das atividades, mas também mostrando aí que é necessário para a própria proteção da sociedade. E o que o profissional tem com isso? Porque é muito melhor, por exemplo, um profissional saber que tem um conselho atrás dele que está cuidando para que o serviço que o profissional executa só seja executado por alguém habilitado. Porque vamos pegar a minha realidade, eu sou engenheiro civil. Quando eu dou um preço para fazer alguma obra, é muito interessante que o meu preço seja comparado com o preço de um outro engenheiro civil, e não de alguém que não tem preparo para isso, dando aquele preço para fazer uma intervenção, né? Aliás, esse alguém nem pode fazer essa intervenção, mas a gente sabe que a sociedade acaba, infelizmente, ainda às vezes priorizando aquilo que é mais barato, né? E não vê as consequências futuras. Então, e além disso, eu vou até dar um spoiler aqui, o CREA está com um projeto aí de estabelecer coworkings, escritórios de coworking no estado inteiro, bacana, utilizando as associações. Né? Então, estou até dando um spoiler aqui, não sei se o presidente vai ficar bravo comigo, mas essa é a ideia do CREA, para que o profissional, por exemplo, que está em trânsito no município, ele saiba que ali tem uma associação, ele é um profissional registrado no conselho, ele possa ir à associação para atender um cliente, para fazer um orçamento. Né? Depois que ele sai de uma reunião, ele precisa preparar algum documento, ele vai ter lá uma internet, vai ter uma impressora para imprimir, ele vai ter lá um café, ele vai ter um ar-condicionado para trabalhar tranquilamente. Então o CREA quer dar essas condições para que o profissional possa ser cada vez mais assertivo na atuação dele. Perfeito. Além desse termo de cooperação que o CREA fez com o governo do estado, dessa atuação extremamente ativa que vocês estão lá no litoral norte, a gente ainda continua aqui em cima da Serra do Mar com os problemas relativos às chuvas, ao acúmulo de águas. O que a gente pode esperar daqui para frente, para a região, com essa atividade do CREA em conjunto com as prefeituras, nesse sentido, Johnny? Olha, eu acredito que os prefeitos, né, por exemplo, a gente tem termos de cooperação.
o CREA, com a Prefeitura de Mogi das Cruzes, com o prefeito Caio, que também é um parceiro muito grande do CREA São Paulo. Ele costuma envolver o CREA São Paulo nos temas também que são recorrentes aqui do município. Então, sempre que ele nos aciona, nos demanda, a gente senta com ele e discute. Com a Prefeitura de Suzano, com a Prefeitura de Itaquá, com a Prefeitura de Poá, com Ferraz de Vasconcelos, com a Prefeitura de Arujá. Então, assim, sempre que as prefeituras quiserem o apoio do CREA para discussão de algum tema que seja importante, o CREA tem profissionais de todas as modalidades disponíveis para os prefeitos poder auxiliar na discussão. Recentemente, o presidente Vinícius entregou para o Gilberto Kassab, que é muito próximo, né, que é secretário do governador Tarcísio, um relatório de principais gargalos no sistema de transporte aqui do estado de São Paulo, fruto de um trabalho da comissão, da qual eu fiz parte, em que a gente apontou algumas sugestões de gargalos e propostas de melhoria. Então, obviamente, que cada prefeito, cada governador vai poder pegar aquilo e vai poder, digamos assim, digerir dentro das condições que ele tem. Então, o CREA São Paulo está à disposição aí dos prefeitos para que eles coloquem os problemas e a gente possa, nós podemos nos debruçar sobre eles e poder propor algumas propostas de melhoria. Obviamente que a gente é sempre a título de colaboração, né? Então, isso aí não tem nenhum custo para as prefeituras, né? A gente cria comitês, fóruns de discussão, e a gente tem alguns colégios, inclusive, dentro do CREA São Paulo. Por exemplo, a gente tem lá o Colégio das Entidades Regionais, que as entidades regionais elas vão até o conselho uma vez por mês para discussão de problemas comuns ou não a cada uma delas. A gente tem o Colégio das Instituições de Ensino Superior, o CIES, em que o CREA traz para dentro do CREA representantes das universidades, né? Então, vai lá representante aqui de Mogi, da Universidade de Mogi das Cruzes, da Universidade de Brás Cubas, na Universidade de Mogi das Cruzes onde eu dou aula. Então, para discutir problemas comuns ou não e propor sugestões de melhorias na grade curricular, etc. Além disso, nós temos, Kelly, as chamadas CAFs, que são as comissões auxiliares de fiscalização, que são compostas por inspetores que são moradores dos municípios. Então, a CAF ajuda o CREA na fiscalização. Então, como esses profissionais fazem parte aí do município, eles percorrem o município, sabem onde está tendo uma obra, onde não está, então auxilia. Olha, CREA, vai lá naquela região que está tendo muita obra de condomínio lá e a gente... Então, nós estamos desconfiados que não tem profissional habilitado lá, então o CREA vai lá e participa. E essas CAFs, ela é formada por inspetores e esses inspetores participam dos colégios regionais. Então, eles são chamados para colégios determinadas áreas, esses colégios propõem soluções. Então, por exemplo, ano passado nós tivemos várias reuniões nesses colégios sobre a temática das cidades inteligentes. E aí a gente entra no tema da infraestrutura. Uma cidade inteligente não é uma cidade que tem internet disponível na praça para a população. Uma cidade inteligente é uma cidade em que os setores se comunicam, né? Então, por exemplo, aqui a gente tem uma cidade que está muito avançada nisso, que é São José dos Campos, né? Cujo o nosso hoje vice-governador, o Felício Helmuth, foi prefeito lá e ele pôde implantar, pôde tocar, pôde dar continuidade a várias políticas nessa área. Então, para você ter ideia, tem alguns fatos em São José que eu acho incríveis e sempre gosto de comentar quando eu tenho oportunidade. Quando você vai no shopping em São Paulo, por exemplo, você quer parar num estacionamento, você entra no shopping, você vê aquela luzinha verde, vermelha, você não precisa ir até a vaga para ver que ela está disponível, você vê de longe, né? Em São José dos Campos você tem um aplicativo, então tem sensores nas vias, então quando o cara para o carro lá, o sensor detecta a presença do carro, então você entra no aplicativo, você já sabe que naquela rua você tem X vagas ocupadas, X vagas, não, ali dá para parar, você não precisa até a rua para ver se tem vaga ou não, né? Então você tem frota de carros elétricos, você tem
outras medidas ligadas à câmera, segurança. Esses dias eu tive na Praia Grande, eu fiquei impressionado, Kelly, com um sistema de segurança da cidade. Né? Lá ninguém entra e ninguém sai na cidade sem ser detectado. Né? Scanner de face, o sistema lá de monitoramento, tem inteligência artificial que detecta se uma pessoa está com comportamento ensejando algum tipo de atitude suspeita. Então, se um carro nunca parou na frente da sua casa e começa a parar todo dia, esse carro pode estar de olho em alguém numa atitude suspeita. Então, esse carro com certeza vai ser abordado, né, para averiguação. Eu vi uma cena lá na Praia Grande que o responsável passou para a gente, que eu fui dar uma palestra lá, eu acabei assistindo a palestra anterior e foi justamente sobre isso. Para você ter uma ideia, tinham 2 ciclistas vindo na ciclovia, juntinhos. Em determinado momento eles se separaram, mas continuaram indo na mesma direção. Aí a câmera pegou isso como uma atitude suspeita. Falou, pô, eles estavam juntos, de repente eles se separaram. E aí as câmeras ficaram neles. Então, conforme eles iam indo, ia trocando de câmera, mas sempre focando neles. E um deles foi lá e subtraiu o celular de um senhor que estava no ponto de ônibus. Estava distraído com o celular na mão, o cara passou e levou. Antes dele chegar no final da praia, uma viatura já abordou, né? Já travou o rapaz lá, travou os 2, porque eles estavam juntos. E quando a viatura foi até o ponto de ônibus para levar o senhor até o local, para fazer lá os trâmites, lá, os protocolos de segurança, lá, reconhecimento, etc. Quando ele viu a viatura, ele sinalizou para falar que roubaram o celular. Não, nós sabemos que já roubamos, inclusive já pegamos um rapaz lá. Entendeu? Gente, que sonho isso! Pois é, eu fiquei impressionado. Então, assim, isso na Praia Grande. Então, a gente tem aí a engenharia, Kelly, propicia ferramentas. E o tema cidades inteligentes não é só um jargão que é bonito, falar minha cidade. Não, uma cidade que tem todos os conceitos de cidade inteligente implantados. Você tem transporte, que fala com segurança, que fala com coleta de lixo, que fala com destinação de resíduos sólidos, que fala com políticas de drenagem urbana. Você sabe quando aquele piscinão está enchendo, você tem um sistema que já muda a água, o fluxo da água para outro piscinão. Então, assim, você tem tudo funcionando em prol da população. Aqui em Mogi tem o privilégio de contar com um secretário, que é o Cláudio Rodrigues, que eu já citei ele antes, e o Cláudio ele enxerga muito bem isso. Então, os projetos para serem aprovados aqui em Mogi tem toda uma logística. Então, vai aprovar um conjunto habitacional ali. Isso partiu de discussões também dentro da associação. Né? Olha, ali vai ter que ser feito, mas a gente precisa pôr um equipamento da saúde, a gente precisa colocar um equipamento escolar para atender essa população, para que o morador que vá morar ali não tenha que rodar 20 minutos para comprar, por exemplo, um cadarço de um tênis. Não, ele pode comprar do lado dele, não precisa pegar o carro e ir até o centro da cidade. Então, tudo isso tem que ser pensado. Porque isso gera custo para o município, não é só para o cidadão. Você trava vias, né? Você trava vias. Você trava vias, e aí as pessoas passam mais tempo dentro dos transportes, as pessoas demoram, a viatura para ir numa ocorrência, uma ambulância para ir numa ocorrência não consegue chegar, né? Porque está tudo travado. Então, isso é pensar a cidade. Então, cada vez mais a gente precisa da engenharia, da boa engenharia atuando em cidades inteligentes. Mas tudo isso porque eu estava falando do colégio de inspetores. Então, o colégio de inspetor visa entender os problemas dos municípios por meio da visão dos seus inspetores e propor soluções que quem vai beber lá são os prefeitos, são os vereadores para proporem leis, né? E assim vai. Certo. Essa realidade das Smart Cities, aqui para a região, você citou Mogi, às vezes me parece que em termos de estrutura, Mogi está um pouco à frente do que as outras cidades na região. Como que está esse contrabalanço? Existe um equilíbrio? Os outros municípios estão fazendo, buscando? Qual que é a sua visão? Olha, eu vejo aqui um clima bastante interessante, porque eu já tive a oportunidade de ver intercâmbios de informações entre as prefeituras. Então, recentemente, a Associação de Engenheiros e Arquitetos de Poá promoveu um fórum lá em Poá, que foram lá palestrar, mostrar a experiência de Mogi, o prefeito Caio Cunha, o secretário Cláudio Rodrigues,
o prefeito Rodrigo Axuxi, o secretário Elvis, eles foram lá em Poá mostrar a realidade de Mogi das Cruzes, no ponto de vista de plano diretor, na realidade de Suzano, no ponto de vista de plano diretor, para que Poá e outros municípios que participaram desse fórum pudessem entender essas experiências. Eu já vi, por exemplo, secretários de outros municípios irem até o secretário Elvis para entender como é que ele tocou o plano diretor da cidade de Suzano, quais foram as dificuldades dele, quais foram as dores dele nesse processo, para que no desenvolvimento dos planos das cidades circunvizinhas, algumas etapas pudessem ser, inclusive, puladas, sendo baseado na experiência do outro secretário. Então, eu vejo hoje Mogi das Cruzes e Suzano bastante avançadas, né? Mas eu vejo também as prefeituras, né, perimetrais aqui buscando informação. Então, por exemplo, lá em Itaquá tem o secretário Alexandre, que ele conversa muito com o secretário Elvis e propõe medidas parecidas para Itaquá. Então, o que eu vejo que ali hoje, visitando algumas prefeituras da região, é uma vontade muito grande de fazer dar certo por meio das experiências de outras prefeituras. Então, no quesito plano diretor, no quesito planejamento urbano, a gente vê aí Suzano e Mogi realmente um pouco à frente, né, das outras prefeituras, mas ao mesmo tempo eu vejo as prefeituras também com uma vontade enorme de querer buscar informação nessas duas. E são duas frentes, né? Enquanto as prefeituras elas planejam, elas buscam fazer, elas precisam fiscalizar, porque ao mesmo tempo que os municípios estão tentando se organizar, depois da pandemia, a nossa região começou a receber muitos moradores de outras regiões. Sim. E o que a gente vê são, principalmente no quesito das construções, muitas construções irregulares, em área rural, principalmente. Eu que sou moradora da cidade de Arujá, quando você vai para a zona rural, você volta dali a 15 dias, já tem uma outra casa sendo construída e um barranco que você olha e fala, como que sobe um carro aqui quando chove? E é um problema muito grande na nossa região, essa questão das moradias irregulares. Sim. E também salta aos meus olhos a quantidade de construção de condomínios que também jogam veículos nas nossas vias e mais pessoas precisando de infraestrutura. Enfim, é tudo acontecendo ao mesmo tempo. Sim. Se você, como engenheiro, como conselheiro do CREA, Johnny, por onde você começaria a resolver esses problemas, pensando nos próximos episódios, voltando agora nos assuntos das chuvas? O que você vê como uma prioridade, por exemplo, aqui em Mogi, que eu acho que a gente tinha que começar por aqui? Pergunta fácil, hein? Adoro. Pergunta facinho essa, né? Olha, primeira coisa, Kelly, que eu vejo é a necessidade de entender. Então, um mapeamento, né? Eu sempre vou olhar pela minha formação, pela minha atuação profissional, eu sempre vou olhar do ponto de vista de engenharia, né? Podemos até ter algumas frentes aí relacionadas à educação, que eu não vou poder dissertar sobre isso, que não é, muito embora seja professor, mas sou professor do curso de engenharia, né? Técnico. Então eu não vou poder falar das demandas da área educacional no ensino básico. Não vou poder falar da área da saúde também, né? Que, sei que tem lá as demandas, mas sei também que a Prefeitura de Mogi acabou de inaugurar um centro infantil, o Vagalume, né? Que para a cidade é um grande avanço. O prefeito de Suzano também vai inaugurar agora um equipamento da saúde, eu acho que no final de semana. Então, assim, eu não vou poder falar dessas áreas. Mas da área da engenharia, o que eu vejo, assim, não só Mogi das Cruzes, mas todos os municípios, é a parte de sistemas viários. Eu acho que a gente tem que criar aqui, isso aí já está sendo estudado aqui em Mogi, também já está sendo estudado em Suzano, viários que possibilitem o escoamento rápido daquilo que passa pela cidade,
né? E você vê o efeito que isso causa, né? Antigamente, para você ir para Bertioga, você tinha que passar por dentro de Mogi. Aí criou ali a Rota do Sol, ali, né? O perimetral, que já deu uma desafogada aqui em Mogi. Então, o feriado era terrível. Criaram isso daí, resolveu. A questão da ponte aérea, vamos dizer assim, Mogi-Suzano, com a Avenida das Orquídeas, também deu uma melhorada. Muito embora tem que melhorar também um pouquinho mais, que chega em Suzano dá uma engargalada ali, né? Você tem ali propriedades ali que aí precisam ser tratadas com desapropriação ou não, aí precisa ser discutido. Mas um tema que eu acho aqui é fundamental, e pegando um macro tema, óbvio, eu tenho áreas irregulares que precisam ser cuidadas, tenho obras, e assim, é interessante, a gente tem um problema aqui, que é ali, cultural, né? Cultural. Porque, por exemplo, o caso do Litoral Norte, que a gente estava discutindo, o Ministério Público precisou conseguir uma ordem judicial para desocupar à força pessoas que estavam em áreas que não queriam sair. A gente entende o drama disso. A gente entende que você não ter para onde ir. Mas, ao mesmo tempo, você indo para um local, para uma escola, para um abrigo provisório, por pior que seja, pelo menos você está vivo. Sim. Né? E ali, você ficando ali, você pode estar morto no outro dia, porque o negócio vai escorregar. Então, assim, a gente vê esse cenário, né? E a gente vê, culturalmente é complicado. Quando você pega, por exemplo, a questão das invasões ou das construções sendo erguidas em locais que não podem. Quando a prefeitura vai lá e despeja, a prefeitura tem que despejar, o proprietário tem que despejar e já derrubar. Sim. Porque se ele despejar esse pessoal e ir para um outro local, deu as costas, já invadem de novo. Então a gente tem um problema cultural. E aí uma ferramenta que a engenharia tem, né, que eu também acho que é muito interessante, é a regularização fundiária, REURB. REURB também é um serviço de engenharia que deve ser feito por profissionais habilitados. O CREA São Paulo tem um comitê de REURB que vem desenvolvendo uma cartilha, vem desenvolvendo um trabalho bastante interessante. Inclusive, eu também estou nessa comissão. Então, junto com a engenheira Caroline, que é a coordenadora adjunta, a gente, mais todo o time que está lá, o Nino de Rio Pardo, o Marcelo de Bertioga, é todo um time que vem, a Laís lá de Mogi Guaçu, é todo um time que vem para poder compor, trazendo ideias da região para a gente poder ser assertivo. Então, hoje, respondendo a sua pergunta, eu vejo 2 pontos aí bastante emblemáticos. A questão dos sistemas viários, a engenharia pode se debruçar sobre isso e fazer bons projetos, propor bons projetos para as prefeituras. E aí, quando você fala em sistema viário, não é só abrir rua, é você abrir avenidas, você criar sistemas de captação de esgoto, sistemas de drenagem, você qualifica uma área que antes não era vislumbrada como uma área habitacional, e ali você cria opções para as pessoas. E juntamente com o REURB, porque a pessoa que mora num local que ela tem a sua escritura, ela tem ali, ela vê o terreno dela como sendo um terreno legal, né? É uma identidade, é uma raiz que ela cria ali. Então eu atacaria esses 2 pontos, e aí eu nunca vou poder deixar de abrir mão também das residências em áreas que não podem ser feitas, em residências com áreas de algum tipo de periculosidade. Algumas prefeituras têm aquela ATIS, né, Assessoria Técnica para as obras de interesse social, que a prefeitura ela cria programas para que profissionais possam assessorar as pessoas ao construir as suas residências, né? E esse profissional seria custo zero para a pessoa, quem bancaria a contrapartida seria as prefeituras. Isso é muito bom, porque é a certeza que o cidadão vai construir a casa dele, por mais simples que seja, com parâmetros técnicos. E qual que é a importância disso? Recentemente eu fui representando o CREA lá na comunidade de Paraisópolis, porque uma casa estava caindo. E ali era uma casa de 4 pavimentos, que sabe-se lá como é que foi construída, né? E estava caindo e teve que interditar todo o entorno, né? Então você vê, é um problema sério, né? Mas eu focaria nesses pontos.
Johnny, mas eu fico me perguntando assim, como que a gente resolve? Porque todo problema de estrutura vira um problema social no Brasil, né? Eu fico imaginando assim, os moradores lá de São Sebastião. Você olha para a costa sul, quando você passa de carro, quando você vai pela orla da praia, não tem para onde. Você olha para o lado da serra, não tem onde construir. Bem limitado, né? E, ao mesmo tempo, nós lotamos as praias. Nós vamos para lá para consumir. A praia, o litoral, ele precisa de pessoas, inclusive, para trabalhar para os turistas. Isso. Como que a gente resolve essa matemática? Exatamente. Aí que entra a importância do mapeamento, porque é o seguinte, muitas vezes, Kelly, o cidadão se estabelece em determinada área pela facilidade que ele vai ter ali de transporte até o local do trabalho. Então não vai adiantar eu tirar o cidadão da onde ele está e colocar ele a 40 quilômetros do local de trabalho dele sem ter um transporte adequado, sem ter uma estrutura mínima para ele. Porque ele não vai querer. Ele não vai querer. Ele pode até querer no primeiro momento, mas depois, passado o tempo, a poeira baixou, ele vai acabar voltando para lá. Porque, né? Olha, me mandaram aqui, mas não criaram nenhum sistema de transporte para me trazer aqui para o local de trabalho. Eu trabalho aqui. Eu preciso trabalhar. As pessoas precisam viver. Então, é um plano macro. Não é só você achar um local para colocar essas pessoas, é achar um local e dar condição para que elas fiquem lá. Então são obras assim caras, são intervenções caras, porque você precisa levar o cidadão lá, colocar rede de esgoto, rede de água, sistema de transporte, ponto de ônibus, precisa colocar ali uma unidade básica de saúde para um atendimento inicial, né, que depois tem que ir para uma UPA ou para um hospital. Você precisa colocar escola, precisa colocar creche. Porque o cara tá lá, ele precisa deixar... O casal trabalha no setor de turismo. Eles têm um filho pequeno. Sim. Não tem quem deixar o filho, então precisa ter uma creche ali. Né? Então, assim, não é uma solução pontual. Soluções pontuais, elas podem resolver num primeiro momento. Então, por exemplo, vou ter que tirar esse pessoal daqui porque eu não tenho onde pôr. Aí o governador teve uma sacada. Vamos usar o setor hoteleiro, o Estado paga. Legal. O Estado paga. Enquanto a gente não resolve aqui a situação, bacana. Só que não dá para esse pessoal ficar o resto da vida no hotel. Sim. Então vai ter que criar uma situação, uma vila de passagem. Beleza. Mas enquanto isso eu tenho que construir casa para eles e tenho que construir o quê? Creche, escola, UBS. Né? E aí a gente precisa do apoio do governo do Estado, precisa do apoio do governo federal. Né? É importante isso. Então, medidas pontuais são para situações emergenciais, mas depois você precisa pensar o todo, que essa sua percepção é verdade. Quando você olha o litoral, você vê que o espaço ali ele é muito restrito, mas em compensação, quando você olha, por exemplo, Bertioga, quando você acaba de descer a serra, você tem uma área ali enorme, né, que está desabitada, que de repente ali você poderia encaixar uma boa parte de moradores dessas áreas. Né? Então, o pessoal a nossa audiência que desce para a praia sabe a distância que é do pé da serra até o posto rodoviário. Né? Então, ali é uma área grande ali. Né? Aí tem que estudar, o solo é propício, é charque, não é, vai ter que fazer obra. Né? E eu sempre vou repetir isso. A engenharia, Kelly, tem ferramentas. Ela tem ferramentas. Umas mais caras, outras não tão caras, mas tem. Basta querer usar. Prova disso, como a gente bem citou no começo, foi a rodovia Tamoios. Está lá, choveu, aquela obra imensa, está lá. Então, precisa de estudo amplo, conectando as várias necessidades. Né? Eu vejo assim, o mapa da Vila do Saí, que foi o local mais prejudicado, né? A Vila do Saí, ela tá cravada entre Camburi e Juqueí, que são áreas do litoral norte muito movimentadas, muito cheias, com muitas casas, com muitos condomínios. E você olha de cima, assim, o mapa, você vê que é o mapa da tragédia, né? Porque nós temos 2 locais, áreas que a gente pode considerar nobre, né? Camburi, Juqueí, e um morro encrustado, assim. E a água parece que desceu, assim, no morro. E é uma área relativamente distante do centro, tanto de Bertioga quanto de São Sebastião. Tá no meio da costa. É muito, para mim ainda é assim, pensar,
É querer demais da população que ela tenha consciência de que ela tem que andar 40, 50 minutos num ônibus, numa via com muito trânsito sempre, para que ela não more perto do serviço dela. Eu não consigo... É um desafio. É um desafio. É um desafio. Não, concordo contigo. É um desafio muito grande, não é uma solução fácil, né? É uma solução que pode entrar até na questão de negociação de áreas ali próximas, né? Que é uma equação difícil de fechar, porque são áreas muito valorizadas, né? Juqueí deu uma valorizada enorme, né? Hoje em dia, eu tive lá recentemente e conversando com o pessoal de lá, eles falam, pô, tem gente que está vindo da Riviera para cá, o cara prefere ficar aqui do que na Riviera, tal. Tem alguns condomínios lá também, pé na areia, e a gente sabe que são terrenos caríssimos, né? Então, como é que você negocia um terreno desse, né? Com o poder público para fazer obras habitacionais para todo aquele contingente populacional que hoje está no pé da serra. Eu diria para você, Kelly, que é um desafio, né? Mas não é só um desafio lá, é um desafio em qualquer lugar. Se você pegar, por exemplo, as grandes cidades, elas estão crescendo para as margens. Então, antigamente, você pegava Ayrton Senna e ia para São Paulo, você olhava aquela vastidão de área verde. Hoje em dia, logo depois que você passa o pedágio, você olha para o lado esquerdo, tem um monte de casa, você olha para o lado direito, as casas vão meio que contornando ali os morros, né? E estão crescendo, as pessoas estão indo para os cantos. E aí eu preciso que a infraestrutura, ela acompanhe. Esse que é o problema. E quando a gente fala de infraestrutura, você fala, pô, Johnny, o cara vai ficar 40 minutos e são vias extremamente concorridas, né? Não tem outros acessos. Então, talvez você tenha que criar outros acessos, outras formas de locomoção, né? Enfim, o Rio de Janeiro optou pelo BRT. Então, assim, você tem, né, várias propostas e soluções que são caras, mas tem solução, que precisa sentar e ver onde que a dor é mais inflamada e atacar aquele ponto, mas não esquecer o restante e ir preparando o terreno para os demais. Certo. Mas é um desafio. É um problema social gravíssimo que a gente vive. Mas, em contrapartida, nós, como os indivíduos, nós temos a nossa responsabilidade com a nossa vida. Sem dúvida. Como a gente conscientiza a população, Johnny? Uma população que precisa de trabalho, que está acostumada a viver nas margens. Como que a gente chega num nível de conscientização que as pessoas precisam prezar pela vida dela, não importa se ela vai morar longe ou não? Eu acho assim, Kelly, a gente tem um caminho longo aí a seguir e a informação ela tem que chegar. Então, assim, eu vou te dar um exemplo do canteiro de obras, por exemplo. No canteiro de obras, quando você vê, por exemplo, o pessoal usando os equipamentos de proteção, você vê que eles são meio assim negligentes em usar o capacete, usar o cinto de segurança, né? Então, até a hora que o engenheiro de segurança do trabalho vai fazer lá uma conversa com eles, coloca uma TVzinha lá e começa a passar uns vídeos de acidentes, né, envolvendo o não uso dos equipamentos de proteção. E é cada cena que parece cena de filme de terror, mas muito pior, porque é realidade. E aí você vê, quando acaba esse vídeo, os funcionários, todos de capacete, todos de cinto, os caras entenderam a importância vendo o que aconteceu. Então, eu acho que a informação tem que chegar para essas pessoas mostrando o tamanho do problema. E aí eu acho que uma ferramenta muito interessante pode ser as associações de amigos de bairro, né? Chamando esses representantes, mostrando para eles a importância das pessoas não estarem na região A, B, C, D ou E. A gente sabe que ali, não vou ser aqui, achar que tudo são flores. A gente sabe que as pessoas às vezes vão para esses locais por completa e total falta de opção. Mas tem que levar a informação, e aí eu acho que passa por isso, tem que levar a informação de que elas correm um risco, e o risco é real.
Então, acho que as comunidades e amigos de bairro, os vereadores de cada bairro, acho que tem um papel importante, sabe? Acho que a gente não pode deixar esse tipo de situação ficar esquecida. Você tem que pegar as imagens disso, os números de mortos, de feridos, desabrigados, e deixar isso aí cada vez mais evidente e mostrar para as pessoas o risco que elas correm, né? Então, acho que você, no seu papel de comunicadora, os jornalistas, né? A comunicação é fundamental. O presidente Vinícius ele deu um input muito grande na comunicação do CREA São Paulo, porque é isso que faz com que as pessoas percebam a importância da engenharia. Eu acho que nesse sentido a gente pode pegar também esse link e enfatizar a comunicação para tentar chegar num grau de consciência cada vez maior. O CREA e a associação, como entidade de classe, vocês podem atuar com o terceiro setor, com as entidades de bairro, para levar esses ensinamentos, essas informações? Palestras, tudo. O CREA, assim, é importante a gente levar, porque tem até alguns fatos aí. Recentemente eu falei sobre esse assunto também numa outra entrevista, e eu até comentei, falei, olha, você que mora numa área de risco, você tem que ficar atento em época de chuva. Se começa a aparecer muitas fendas naqueles taludes, naqueles morros, se você vê que as árvores estão ficando meio tortinhas, aqueles bambuzais estão ficando meio tortinhos, era retinho, está meio torto, porque pode estar tendo ali um descolamento, uma movimentação de terra ali, e é tudo muito lento até a hora que desce de uma vez. Então já fique esperto, qualquer problema, chame a Defesa Civil, chama o CREA São Paulo, né, para a gente poder dar uma direcionada nisso. Então o CREA pode atuar junto com o terceiro setor, o CREA pode atuar junto aliás, já tem vários termos de cooperação com o Ministério Público, com a JUSCESP, com a Junta Comercial, justamente para levar a informação, a própria OAB, né? Então a ideia é levar cada vez mais a informação para os pontos aí onde ela não chega. Então o CREA pode sim. A população ela tem um contato direto, por exemplo, eu estou numa área de encosta que eu vejo alguma irregularidade, eu tento contato com o município, com a prefeitura, não tenho sucesso, eu posso acionar o CREA? Pode, você pode entrar no site do CREA, tem lá no canal de denúncia, olha, estou vendo que está tendo um problema sério aqui, não tem responsável técnico, isso para qualquer obra de engenharia. Você mora num condomínio, você está vendo a reforma no seu apartamento de cima do seu, você chega para o síndico e fala, síndico, cadê o responsável técnico? Não tenho. Não, o cara não apresentou RT, vai apresentar. Pode denunciar para o CREA. Né? Qualquer obra de engenharia que eventualmente não haja um responsável técnico ou qualquer situação envolvendo uma obra de engenharia ou um talude ou um morro que você está vendo que vai dar um problema, pode denunciar para o CREA. Porque assim, não faz parte do drive principal do CREA interditar áreas, não é esse o ponto. Mas o CREA pode conectar com quem pode. Sim. Você entendeu? Então vamos supor, o CREA tem um canal direto com o Ministério Público, tem um canal direto com várias prefeituras. Então o CREA pode chegar, por exemplo, nas prefeituras e pedir. Falar, olha, Defesa Civil, a gente está indo fazer uma vistoria na área tal que chegou uma denúncia para a gente, vamos com a gente? Aí a Defesa Civil indo junto, aí ela pode efetivamente tomar uma atitude lá assertiva. Mas pode denunciar para o CREA sim. Aliás, deve, quando vê uma situação desse tipo. Perfeito. O CREA, ele tem algum material que a população possa... folheto, panfleto, algo do tipo que seja acessível, que a gente possa divulgar? Tem os canais de comunicação do CREA, Instagram, Facebook, e o CREA tem um canal no YouTube chamado TV CREASP. Então lá tem vários vídeos sobre as mais diversas temáticas, tem as palestras que o CREA São Paulo desenvolveu ao longo de todos esses anos. Como eu disse, o presidente Vinícius ele focou muito na comunicação, né? Então hoje o CREA ele procura, tem uma comissão de comunicação e marketing dentro do CREA São Paulo, tem o departamento de comunicação que é capitaneado lá pela Priscila, pela Bianca. Então assim, tem todo um time voltado a produzir conteúdo não só para os profissionais, mas também para a sociedade, né? Para poder mostrar a importância e quais são as opções em casos que envolvam a engenharia, agronomia e geociências. Tem sim. Inclusive, é um material que professores podem usar nas escolas, né? Sim. Porque eu acredito muito na próxima geração. Na geração dos nossos filhos, Johnny, eu acredito que eles vão chegar na maioridade com muito mais consciência.
com muito mais preparo, e creio que isso é um material que pode ser utilizado nas escolas. Sim, certo? sem dúvida. Se você pegar, por exemplo, teve um CREA Capacita de 3 semanas atrás, que quem deu a palestra foi o professor Godoy, que é professor da UMC, falando de patologias e edificações. Então esse assunto é interessantíssimo. Começa a aparecer rachadura na sua casa, ele já dá um norte do que pode ser. Então a palestra dele foi muito interessante e pode ser replicada essa palestra no canal do YouTube do CREA, inclusive para alunos de outros cursos. E também foi lá um engenheiro também falar sobre uma norma novíssima que acabou de sair, que é a garantia de obra, porque a gente sempre teve um vácuo, que é ali, muito grande do que é garantia de obra e o que não é garantia de obra. Até então, as garantias eram pautadas muito pela jurisprudência de casos similares decididos judicialmente. Mas aí sai uma norma de garantia. Claro, ela não consegue abarcar 100% de tudo que existe em construção, mas ela pega uma boa parte, principalmente os pontos principais, caixilho, pintura, e ela vai dissecando esses pontos. Então, essa foi uma palestra que foi dada sobre a norma, que aquele professor que dá aula de construção civil no curso de engenharia, de arquitetura, ele pode pegar essa palestra e passar para os alunos. Falar, vamos ouvir hoje sobre garantia de obra. Então, esses elementos do CREA servem inclusive para capacitação. E eu acredito em você também. Hoje o meu filho ele tem uma possibilidade de acesso a conteúdos muito maior do que eu tinha. E qual que é o nosso desafio, Kelly? Da mesma maneira que ele tem opções de desafio, de acesso para conteúdos úteis, o desafio é restringir também, porque ele tem acesso a muita coisa que é ruim. Muita coisa que não vai agregar, né? Então cresce por um lado, mas também cresce por outro. Então o nosso desafio como os pais, você com seu filho, eu e minha esposa, a Patrícia com o João Carlos, é a gente poder canalizar isso aí para o bem. Eu acho que o desafio é esse, né? Inclusive, essa movimentação da associação de produzir esses materiais tem esse cunho educativo. Não só para os profissionais que se associam, que atuam na área técnica, mas para que a sociedade fique mais próxima desses assuntos, que faça parte das discussões, que entenda de uma maneira mais clara, mais palpável, o que esse universo técnico, tanto da engenharia quanto da arquitetura, ele é muito relevante para a sociedade, ele é extremamente importante, de que maneira a sociedade pode contribuir, né? Então, eu acho essa movimentação, isso aqui que a gente está fazendo, Johnny, acredito que vai levar mais consciência para as pessoas, porque fica mais, inclusive, palatável esses assuntos, né? Não, essa iniciativa da associação, trazendo esse podcast, esse trabalho é fundamental. É importante que o profissional de Mogi das Cruzes e região saiba que existe isso na Associação de Mogi das Cruzes e busque cursos promovidos pela Associação de Mogi das Cruzes. Agora, ontem na reunião foi definido também um ciclo de palestras que vão ser dados aí, cursos que vão ser dados em março, em abril. Então é bom aí nossa audiência aí ficar atenta, que em breve teremos novidades. Aí vai ter uma agenda de cursos aí justamente para o profissional e para a sociedade, para estudante ir lá porque assim, Kelly, não só o conteúdo, mas também todo o network que você faz conversando com os profissionais que lá estão, né? Pode abrir muitos caminhos isso. Sim. E inclusive, já puxando um gancho para a minha próxima pergunta, quero voltar um pouquinho lá no assunto quando a gente estava falando das margens, das pessoas viverem em margens, né? Eu, olhando de fora, me preocupo um pouco com essa leva de profissionais que estão chegando no mercado. Porque o que eu vejo, o cenário que eu percebo, é pessoas sendo atraídas pelo mercado da construção civil, principalmente. E a gente vive um momento de especulação imobiliária. Isso é um fato. Então, assim, Kelly, leiga, vejo que as pessoas estão sendo empurradas para a margem, porque nos grandes centros está havendo uma supervalorização das áreas, e aí eu não sei se o que vem primeiro, se é a especulação ou se é a valorização da área. Como que você enxerga esse cenário? Olha, recentemente eu li uma matéria do Estado de São Paulo que trazia o resultado de uma pesquisa, de uma projeção feita por uma consultoria McKinsey. E essa consultoria McKinsey, ela chegou à conclusão que até 2030 a gente vai ter aqui no Brasil um déficit em torno de 1 milhão de engenheiros. Até 2030. Porque quando a gente fala de engenharia, fica muito presente a construção civil.
Mas a gente tem engenharia dentro de hospitais, dentro de empresas, dentro o elevador que você usa no seu prédio, precisa de engenharia ali. A máquina de tomografia que você faz no hospital precisa de engenharia ali. Né? Então você... E essa consultoria se baseia muito no 5G e nas oportunidades que o 5G está trazendo, né, em termos de serviços. Então, a tendência é que você peça um iFood e não venha mais via motoboy, venha via drone. Né? A expectativa é que um dia chegue nisso. Né? E aí eu vejo que, por mais que nós tenhamos engenheiros civis no mercado, ou engenheiros de todas as modalidades no mercado, eu sempre vejo que há espaço. O que o engenheiro precisa? O recém-formado, aquele cara que está entrando no mercado, se atualizar cada vez mais. Porque, Kelly, se tem uma coisa que é muito dinâmica, e eu não vou falar de nenhuma outra, sem demérito para qualquer outra área, mas a engenharia é muito dinâmica. Muito dinâmica. Então hoje você tem um tipo de piso, amanhã você tem um outro tipo de piso. Hoje você tem você vai fazer obra com um tipo de concreto, amanhã aparecer um outro concreto, que é um concreto drenante, que é outro. Então você precisa estar o tempo todo se atualizando. Então, e isso envolvendo também a população crescendo, então você vai ter que achar formas de absorver todo esse contingente com propostas técnicas adequadas. E isso, por mais dinâmico que sejam as grades curriculares, a universidade ela forma um profissional que é um retrato da demanda daquele momento. Então, por exemplo, o CREA São Paulo tem, em parceria com a Unesp, com a Univesp, uma pós-graduação em inovação e empreendedorismo, justamente para o profissional poder fazer num custo baixíssimo uma pós-graduação meio que para ele se nivelar com as demandas de mercado nessa área. Legal. Né? Então, eu vejo que a gente tem aí um cenário bastante desafiador, mas eu tenho muito conteúdo disponível. É só eu... Também não dá para você colocar um target em tudo. Focar um target aqui, não, eu vou atuar nisso. E se especialize nisso. Né? Eu sempre comento com os meus alunos em sala. Eu falo, não dá para você ser bom em tudo. Então, foque naquilo que você tem mais afinidade, que você vê uma oportunidade e se especialize naquilo. Show. Johnny, a gente está encaminhando para o final. Que pena, pô, nem vi passar. E a gente ainda tem uns minutinhos. E aí eu queria saber, vamos falar um pouquinho sobre você, quem é o Johnny? Conta a sua história. Olha, eu sou engenheiro civil, sou professor universitário na Universidade de Mogi das Cruzes. Tenho, junto com a minha esposa, com a Patrícia, que é advogada, uma consultoria. Né? Então, eu atuo na área de engenharia, ela atua na parte judiciária, na parte de direito, na parte imobiliária, que ela também é corretora. Né? Então, a gente tem essa empresa. Nós trabalhamos em diversas áreas. Né? Então, a nossa vida é muito dinâmica. Tenho um filho de 14 anos, o João Carlos, que deve estar saindo da escola daqui a pouquinho. Atuei muito tempo em obras de edificação, né? Trabalhei muito tempo na Trópico Construtora, que é uma empresa aqui do Alto Tietê, né? Até mandar um abraço para o Augusto, para a Dona Eunice, para todo o time de lá. E nesse tempo que eu me formei em 97, né? Então eu comecei a atuar em 98. Eu toquei em torno aí de 250, 300 obras, né? De lá para cá. Então eu tenho uma experiência grande aí na área de edificações. Né? E depois de todo esse tempo eu decidi enveredar pela área de consultoria, área de projeto, né? Trazendo todo esse cabedal de experiência ao longo do tempo. E a Universidade de Mogi das Cruzes, onde eu leciono, me colocou para representá-la dentro do CREA São Paulo como conselheiro. Né? Então eu estou lá desde 2017, atuando como conselheiro, que para mim foi uma experiência muito enriquecedora, porque eu não tinha ideia do
tamanho da atuação do CREA São Paulo, o número de processos que chegam no CREA São Paulo. Então, cada reunião, amanhã nós temos reunião de Câmara. Cada reunião de Câmara são 100, 200, 300 processos que são discutidos lá. Uau! Então, assim, é uma quantidade enorme dos mais diversos assuntos. Questionamento de profissionais, atuação de profissional, grade curricular de universidade, de cursos de engenharia. Então, assim, quando você vê o tamanho da atuação do Conselho, que você tem a dimensão da engenharia paulista, né, é muito grande. E você estava me dizendo que é a maior entidade, né? É, o maior conselho da América Latina, né? Quando você pega os números do CREA São Paulo, eles realmente impressionam. Você tem aí em torno de 350 mil profissionais no estado de São Paulo. São mais de 90 mil empresas de engenharia. São 25 mil novos profissionais ano ingressando no sistema. Então, assim, são números bastante robustos, né? E assim, por isso que eu te falo, a vida é uma sequência de aprendizados. Então, por exemplo, minha formação é de engenharia. Então, eu sou um cara muito cálculo, né? Cansei de tomar bronca da Patrícia pela falha em formalizar as coisas. Ela é do direito. Então, eu conversava com ela, olha, conversei com o empreiteiro tal, acertamos isso. Ela falou, tá bom, onde está escrito isso? Né? Aí eu falei, pô, eu esqueci esse detalhe, né? Um pequeno detalhe. Pequeno detalhe. Então, assim, o nosso contato diário, trabalhando inclusive juntos, me fez ser mais cuidadoso com essa parte formal, que é uma nuance da minha formação profissional que eu não tive, né? Não tive esse cuidado formal. Obviamente, passava meio que de lado nisso, mas sentar, e várias vezes essa dica dela fez com que... Te salvava. Salvava, né? Não, mas eu não combinei isso. Combinou sim, querido. Tá assinado aqui, ó. Né? Você combinou e assinou. Ah, mas não pensei que era isso. Putz, mas já assinou, né? Tá aqui. Então, é importante a gente buscar essas informações complementares, Kelly, para a gente poder atuar de uma maneira mais completa, né? Então, sou pai, sou professor, sou engenheiro. Você toca a obra ainda? Você então, vai nas... Eu vou nas obras, mas hoje não mais como responsável técnico. Então, por exemplo, recentemente eu fechei um contrato de consultoria, uma construtora lá da região de Barueri, que eu visitava as obras dele junto com o time dele e corrigia algumas rotas, né, alguns pontos que eu via fora, né? E dava lá o meu diagnóstico, eles implantavam para poder corrigir, né? Então, às vezes tem alguma situação de falha em projeto que a gente pega, né? Uma mudança de cota de um terreno que pode influenciar na fundação, então a gente ajuda a entender e resolver isso. Então, hoje eu estou atuando mais, não em obras minhas, mas em obras de clientes, levando a experiência que a gente angariou, né, ao longo desses anos. E a Patrícia, com todo também o cabedal administrativo dela, né, ela ajuda também as construtoras a organizarem melhor os seus processos. Porque essa falha que eu tenho, Kelly, na área formal, a maioria das construtoras tem na área administrativa, porque engenheiro é muito prático, engenheiro não gosta não tem muita paciência para os detalhes, né? E aí, mas você precisa organizar melhor, né? Então, por exemplo, um controle na execução de uma obra é fundamental. Você saber o quanto que você tem previsto de gastar de cimento nessa obra. Como é que é o controle disso? Né? Se o engenheiro pedir 10 sacos a mais, você vai detectar no seu sistema? Então, assim, a Patrícia, pela experiência dela, ela também leva isso, né, no trabalho dela quando ela é demandada nessa área. E lá no CREA São Paulo eu estou atuando na frente de obras, estou atuando na frente de comunicação e marketing. Foi até engraçado. Quando o Vinícius ele me colocou no comitê na comissão de comunicação e marketing, eu falei, cara, mas eu não sou dessa área, eu não manjo disso. Ele falou, não, mas você consome, não consome? Você engenheiro, está lá na ponta, você conversa com outros engenheiros, então eu quero saber se a informação está chegando,
como está chegando. O pessoal, para fazer o trabalho de marketing, a gente tem. O que eu preciso é de engenheiros compondo essa comissão para dar a rota de como isso aí vai chegar. Então, essa comissão é formada por vários engenheiros, né? Tem o time de comunicação, que faz toda a parte do trabalho, mas a gente está lá para... Olha, isso aqui para mim não cai legal. Eu gosto mais de ver assim assado. Que a gente acaba, obviamente, pegando aí toda uma... Claro, cada um entende de uma maneira, mas o grosso da coisa a gente consegue dar um norte. Então é isso, Kelly. Em linhas gerais é isso. Você é mestre de cerimônias nas horas vagas, né? Que você me contou ali. Gente, vocês podem perceber, o Johnny tem uma comunicação muito desenvolta aqui. Ele anda fazendo umas pontas aí, que eu já fiquei sabendo. Então, quando vocês precisarem de alguém para falar... Não, mas você sabe que isso é meio para-raio, né? A minha esposa, a Patrícia, comenta comigo. Ela falou, você não pode ver um microfone. Mas não é que atrai. Atrai. Às vezes eu tô num lugar lá, o pessoal tá precisando de uma intermediação. Fala, pô, Johnny, você não podia intermediar aí a conversa entre o palestrante e a plateia? Aí pega, você vai... Mas é gostoso, né? É bom porque eu sempre aprendo, né? Eu gosto de participar porque eu sempre aprendo. Então, para mim é um prazer enorme. Perfeito. Quais são os planos? Daqui 10 anos, como você se imagina? Olha, eu vou ser... Eu não costumo, Kelly, fazer planos assim tão pensar em planos tão longos, né? Eu tenho uma visão da vida que é assim, o que eu quero é poder trabalhar cada vez melhor, né? Porque eu tenho uma visão que eu acho que quando a gente trabalha bem, quando a gente busca excelência naquilo que a gente faz, eu acho que a gente se aproxima de Deus. Eu acho que Deus nos fez para a gente ter a nossa missão aqui. Acho que a sua carreira profissional ela te dá a oportunidade de você, seja ela qual for. Eu acho que tem um santo que eu costumo seguir da Igreja Católica, que é São José Maria Escrivá, que é o fundador do Opus Dei, que ele fala o seguinte, que descascando batata, uma pessoa pode se aproximar de Deus. Quando aquele trabalho é feito com amor, com carinho, buscando fazer o melhor, né? Então, o que eu quero, o que eu peço, o que eu rezo todo dia é para Deus continuar me fazendo firme, me dá força para eu continuar firme na minha atividade, tanto de pai, como de marido, quanto de profissão. E o que eu quero há 10 anos é ter a graça divina de estar com a minha esposa do meu lado, meu filho do meu lado. Quando eu falo do meu filho do meu lado, é ele voando, mas, né? Mas, né, ali, a gente tendo contato, né? Mas o que eu quero daqui a 10 anos é ter a graça divina de poder estar com a minha esposa do meu lado, trabalhando, tocando a minha vida, e onde a gente vai alcançar, Deus é que sabe, né? Certo. Mas o que eu quero sempre é continuar executando minha atividade aí com excelência e continuar me preparando para isso. Se Deus quiser, vai dar certo. Perfeito. Johnny, tem alguma pergunta que você gostaria que eu tivesse feito e eu não fiz? O time de coração, né? Johnny, qual que é seu time de coração? Eu tenho até medo dessa resposta. Vai, responde aí. Graças a Deus, São Paulo Futebol Clube, putz, né? por que eu não perguntei antes, gente? Você é muito gente boa, Johnny, aí, lógico, tá vendo? Não tenho a menor dúvida disso. Tá fazendo a gente sofrer um pouco, né? Mas isso aí é normal. Faz parte, né? Meu filho é flamenguista, aí ele fala, mãe, o Flamengo perdeu pela 3ª vez. Eu falei, filho, você não sabe que torcer pro São Paulo? E fala pra ele, quando eu jogar com o São Paulo vai ser a 4ª vez. Eu acho muito engraçado. Nós, São Paulinos, a gente é resiliente. Mas você sabe que eu comento com o João, meu filho, ele não sei se ele vai brigar muito comigo futuramente, porque ele é São Paulino por minha causa. Desde começo, e São Paulo, ele leva estádio e tal. E o São Paulo foi campeão paulista. Agora falou, pô, filho, meu pai. Ele falou pra mim, pô, pai, até que enfim eu vi o São Paulo ser campeão. Pelo menos uma vez, né? Eu falei, não, calma, João, que tudo passa. Mas o saldo é tão positivo, né? Que a gente ganhou tanto título, né? Que ainda tá meio que de ressaca. A gente né? vive uma nobreza, né? Digamos assim. A gente vive de passado, mas a gente vive, né? Tem passado, né? É isso aí, Kelly. Johnny, queria agradecer muito. Ficaria aqui horas e horas falando sobre esses assuntos. Já te convido para uma próxima, para a gente falar sobre outros assuntos. É um prazer. E, pessoal, espero que vocês tenham curtido, aproveitado. Já estão publicados no YouTube da Associação, no YouTube do CashCon
E muito em breve, os principais cortes das melhores falas aqui da entrevista para vocês poderem assistir. Gratidão, viu, Johnny? Obrigado, Kelly. Brigadão. Obrigada, Kátia. Obrigada, Mauro. Obrigada, associação, por esse espaço. Obrigada ao Estúdio RTV. Obrigada, Bárbara, por essas canecas lindas para os meus convidados. Gostei. Obrigado, Bárbara. Até uma próxima, gente. Até mais.